irmão, milagres acontecem. E nós vamos continuar clamando ao Senhor, em nome de Jesus, em fé. E hoje se você não assistiu essa série de mensagens, eu quero te estimular aí no nosso canal do YouTube, se inscrever no nosso canal do Spotify, porque nós temos lá as outras 5 mensagens, e essa semana entra a mensagem de hoje também, sobre milagres acontecem. A importância de entendermos os ciclos dos milagres na Bíblia. Estimularmos o nosso coração, andarmos em fé e começarmos a romper e experimentar aquilo que Deus tem para nós, como igreja, como famílias, como pessoas. Porque Deus tem um milagre para liberar sobre as nossas vidas, irmãos. Deus é um Deus de milagres e maravilhas. Você crê nisso? Ele é um Deus de milagres e maravilhas. E nós não podemos andar crendo num Deus sobrenatural, mas que só age no natural. Deus age no sobrenatural, Ele é um Deus sobrenatural, e é por isso que nós depositamos a nossa fé no nosso Deus eterno. E hoje, nós vamos trabalhar um aspecto que talvez incomode o seu coração. O que está faltando para experimentar o milagre? Nós trabalhamos tantas coisas nesses dias, mas agora uma coisa mais, precisamos estar trabalhando. Nós podemos estar trabalhando, e eu quero estimular você a observar esse ponto específico, que talvez seja o ponto que está faltando no seu coração, na sua vida, para você trabalhar esse aspecto do milagre, trabalhar esse aspecto que nós estamos chamando de unidade. O milagre na unidade. Eu quero te chamar comigo a Atos 2, dos versículos 1 ao versículo 4. Se você puder abrir a sua Bíblia, ou se você puder conectar a sua Bíblia aí no seu celular, ou se você ainda quiser acompanhar conosco a leitura do texto aqui na tela e anotar aí, ou no seu bloco de notas, ou com a sua caneta, o seu caderno, você estará talvez aprendendo um pouco mais, ou sendo revelado pelo Senhor um pouco mais sobre o que a unidade e o milagre têm em comum. O texto diz assim: quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que aqui havia uma obediência, uma busca, uma intencionalidade em obedecer aquilo que Jesus tinha mandado no capítulo anterior, de Atos 1, versículo 4. Veja o que está escrito em Atos 1, versículo 4. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu essa ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Quem é que está falando no texto? Jesus. Para quem que ele está falando? Para os apóstolos. Quantos eram os apóstolos? Quantos eram? 12. Aquela altura era 12? Eram quantos? 11. Então pense comigo. Quando você vai no texto, você vê que eles estavam obedecendo a ordem de Jesus. Qual que foi a ordem de Jesus? Fiquem em Jerusalém e esperem. Esperem o quê? Esperem o que vai acontecer. Espere a manifestação do poder. É interessante, quando você vai ler o texto, sabe quantos estavam lá naquela sala esperando? Inclusive, nós que vamos fazer uma viagem no fim do ano para Israel, nós vamos lá conhecer esse lugar, onde aconteceu, nesse andar de cima, essa manifestação poderosa da presença do Espírito Santo. E sabe o que aconteceu ali? Desceram línguas de fogo, mas elas desceram sobre 120 pessoas. Eu fico pensando, tinha 109 que foram porque ouviram o recado, falaram assim: opa, também vou. Porque se Jesus falou para os apóstolos que eram 11 e tinha 120, 109 falou assim: não perco por nada. Não perco por nada. E juntaram lá. E ficaram aqueles dias lá em Jerusalém, esperando pela manifestação da presença de Deus. Mas sabe o que me incomoda? A literatura teológica, ela diz que àquela altura, estavam andando com Jesus, por aqueles tempos ali, naquele tempo, pelo menos 500 seguidores.
500 seguidores. E a pergunta é, aonde estavam os 380 quando o Espírito Santo desceu? Aonde os 380 seguidores estavam quando o milagre aconteceu e eles ficaram de fora? Sabe por quê, irmãos? É claro que o número aqui está aproximado, não o 11, não o 120, mas os 500, os 380. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Provavelmente, eles estavam ocupados, ou estavam cansados, ou estavam trabalhando em alguma necessidade lá da família, ou estava doente, gripado, ou estava com medo da chuva. Uma vez, eu e o Verônica tomamos uma chuva em Jerusalém, você lembra que frio, Verônica? Às vezes estava com medo do frio, aquele frio lá. Eu quero que você pense comigo, qualquer coisa pode ter acontecido que tirou aqueles 380 de experimentar um dos maiores eventos bíblicos já registrados. E eu acho que se você perguntar para algum crente assim, você queria estar lá? Eu acho que 99,9% falar assim, eu dava tudo para estar naquele lugar, naquela sala. Que aquela língua de fogo me visitasse, que a presença do Espírito me inundasse. Aquele dia foi um dia incrível. Aquele momento, e 380 pessoas que andavam com Jesus, perderam a oportunidade. Sabe, irmão, quando você observa o que o texto diz, em Atos 2, a segunda parte do versículo 1 e versículo 2, estavam todos reunidos num só lugar. E pastor, mas a igreja ela não estava espalhada nas casas? Sim, mas a hora que o milagre aconteceu, ele aconteceu quando a igreja estava reunida. As línguas não saíram por Jerusalém inteiras, não, irmãos, elas foram no lugar que o povo estava. A manifestação do poder de Deus, de repente veio do céu um som como um vento muito forte e fez o quê? Encheu toda a casa. Eu fico pensando, Gilbert, 120, devia ter ali gente mais velha, gente mais nova. Devia ter ali gente mais madura na fé, gente mais imatura na fé. Devia ter ali gente mais sedenta por Deus e gente um pouco menos sedenta, talvez um pouco mais observadora. Mas quantos foram cheios? Todos. Sabe, meu irmão, isso traz para mim um ensino. Quando nós andamos com as pessoas certas, a bênção que vem para elas vem sobre nós também. Quando nós nos inspiramos em andar com as pessoas que são referência para nós, aquilo que é derramado sobre ela pode ser derramado sobre nós também. Mas quando você anda com as pessoas erradas e fica nos lugares errados, você perde aquilo que você devia receber e ainda pode ser amaldiçoado. Ou seja, pode pagar o pato por andar ou estar no lugar errado na hora errada. Sabe, eu estive lendo sobre uma árvore chamada sequoia. São as maiores árvores do mundo. Elas ficam na região da Califórnia. Existe inclusive um parque dedicado a elas. Olha o tamanho dessa árvore comparado com o tamanho da pessoa que está ali embaixo dela. Dá para ter uma noção do tamanho dessa árvore? Elas são muito grandes, são as maiores árvores do mundo. Essas árvores, nesse parque, elas têm uma altura, as maiores árvores, elas têm 106 metros de altura. 106 metros, meus irmãos, equivale
a um edifício de 33 andares a 35 andares, dependendo da altura do pé direito do apartamento. O meu pai mora num prédio em Vitória, no último andar, são 17 andares, é alto. 33, 35 é o dobro. É o dobro da altura, uma árvore. Agora, o que faz uma árvore chegar a uma altura tão grande sem cair? O que faz uma árvore durar, sabe quantos anos? 2000 anos. Gente, algum discípulo pode ter encostado numa árvore dessa, se fosse na Califórnia, né? Se os discípulos estivessem na Califórnia, podia ter 2000 anos. Uma árvore. O que faz uma árvore? Você acha que em 2000 anos aconteceu o que nessa árvore? Pegou chuva? Vento? Terremoto? Maremoto? Tanta coisa pode acontecer em 2000 anos. Tanta coisa pode acontecer furacão, pode acontecer vulcão, pode acontecer tanta coisa e a árvore está lá. 2000 anos. O que faz uma árvore dessa? Lógico que a ciência foi pesquisar. E a ciência falou assim, primeira coisa, raízes profundas, vamos lá. Sabe, a árvore mais alta, que tem a raiz mais profunda, a medida do estudo que eu li estava em pés, mas eu, traduzindo, colocando nos metros nossos, dá menos de 4 metros, aproximadamente 3,57 metros de profundidade. Irmãos, imagina, é como se fosse 33 andar para cima e 1 para baixo. É muito desproporcional. É muito pouca profundidade que tem essa raiz. E a espessura da raiz? 2,5 centímetros. Raízes finas. Mas qual que é o segredo? Primeira coisa, essas raízes, elas andam na lateral 30 metros. Segunda coisa, a sequoia nunca está sozinha. Para você ter uma ideia, essa foto que eu levantei do Parque da Sequoia são 4.000 árvores. Da mesma. Todas com as suas raízes entrelaçadas umas nas outras. Então, a questão que a ciência levantou sobre a segurança, a estabilidade, o tempo e o tamanho dessa árvore tem a ver com o fato de elas nunca estarem sozinhas, sempre estarem conectadas pelas raízes umas às outras. E quando vem a tempestade, o que segura? A outra árvore. A estabilidade que a outra árvore dá. A estrutura que a outra árvore dá. Sabe, meu irmão, olhando essa história dessas árvores, das sequoias, isso mostra para nós algo muito interessante. Que eu e você precisamos olhar para a nossa vida como partes de um corpo, como uma conexão de estabilidade e segurança que um gera no outro. Veja o que Hebreus 10, 24 e 25 diz. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem ao bem. Pensemos uns nos outros. Não andemos como alguns estão fazendo, não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Perceba, meus irmãos, não abandonemos o costume de congregar. Eu quero aproveitar essa oportunidade para abrir meu coração com os irmãos. Eu sou uma pessoa muito animada. O meu jeito é bola para frente. Acordei alguns aí agora, hein? Nossa, né? Meu jeito é o seguinte: vamos lá, tem que fazer, vamos fazer. Quando acontece um problema, parece que eu fico mais estimulado ainda, porque até é difícil de dormir às vezes, que eu fico pensando na solução, eu logo quero, né, eu costumo dar algumas aulas, eu falo assim, eu sou tipo carrinho de fricção, quanto mais aperta e puxa para trás, mais longe eu vou. Eu sou mais desse jeito. Mas nos últimos anos, algo tem me deixado triste, e eu não tenho conseguido vencer essa situação, essa tristeza. E, na verdade, não é algo que acontece aqui na nossa igreja apenas, mas também acontece aqui. Eu tenho mentoreado um grupo de 18 pastores, inclusive amanhã, de amanhã até quarta, eu e Verônica estamos indo para Brasília, porque o encontro com esses pastores vai acontecer
lá em Brasília, presencialmente, nesse mês de setembro. E todos esses pastores reclamam da mesma coisa. E quando eu tenho ido às conferências de pastores de liderança, em massa, todos, de igrejas grandes, pequenas, têm reclamado dessa mesma dor que eu tenho tido, que é, da pandemia para cá, a igreja perdeu o temor de congregar. A igreja perdeu essa necessidade, essa percepção, essa demanda de estar sempre juntos. Eu estive no ano passado nos Estados Unidos, conhecendo grandes igrejas americanas, reunido com os CEOs, pastores, administradores dessas igrejas, e numa delas que nós passamos, perguntamos sobre como que era o crescimento da igreja, e eles falaram que era aproximadamente 20 mil pessoas, e alguém do grupo perguntou assim, mas são 20 mil membros assim, efetivos, membros ativos? E aí a pessoa respondeu que sim, e ele perguntou, mas o que você considera um membro ativo? E ele disse assim, se ele participar de alguma atividade da igreja, um culto, uma célula, um acampamento, alguma atividade, pelo menos uma vez em 2 meses, ele é considerado ativo. Meus irmãos, eu pensei assim, Jesus pode voltar, porque eu já morri a essa altura. Eu não sou desse tempo mais não é possível, 2 meses, o cara ir num culto. Não faz sentido. Porque eu fui criado em outro tempo, irmãos. Agora eu descobri que eu fiquei velho mesmo. Porque eu fui criado num tempo que eu ia no culto de manhã e de noite, todo domingo. Igual eu estou vendo uns irmãos aqui que hoje já vieram de manhã, né, irmão Paulo? Né, mãe Iraci? Já vieram de manhã, estão aqui de novo. Por quê? Porque do tempo que vem de manhã e vem de noite. Só que depois do culto da manhã, tinha ensaio do coral, e estava lá eu. E de tarde, sabe o que a gente fazia? Entregava folheto. Imagina os outros dormindo, rebatendo na casa das pessoas, domingo de tarde. Aí quando dava 6 horas, tinha adolescente, juventude e tal, depois tinha o culto. Irmãos, eu chegava no culto, meu pai, até hoje ele fala isso para os outros, que eu chegava no culto junto com o zelador, mas às vezes era antes. Por quê? Porque eu tinha tanta coisa para fazer na igreja, meu pai falava assim, gente, a caixa de ferramentas, cadê minhas ferramentas? Eu tinha levado tudo para a igreja, estava tudo lá misturado nas coisas da igreja, meu pai brigava, voltava. Um dia o pai da Verônica falou com ela assim, minha filha, o pai dela é caminhoneiro, se você quiser, eu ponho a sua cama no caminhão e deixo lá na igreja. Irmãos, espera aí, deixa eu consertar isso aqui. Eu e a Verônica não estávamos fazendo nada na igreja, não. Nós crescemos na mesma igreja desde criança, mas nós namoramos 1 ano e 10 meses, entre namoro, noivado e casamos. Nessa época aí, eram 2 meninos só. Mas eu quero dizer para vocês que hoje nós não temos mais nenhum problema de vir uma vez no meio do culto, uma vez no mês do culto. Irmãos, isso não é congregar, não. Uma vez por semana já está difícil. Porque nós temos tantas oportunidades de estarmos juntos como igreja, nas nossas células, nos nossos cursos. Nós precisamos pensar a mesma coisa, andar com o mesmo coração. E agora, irmãos, o que está acontecendo? O texto diz assim, voltando aqui no texto, não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. Espera aí, por que a gente congrega? Qual é o propósito de congregar? Veja, a igreja, ela não pode salvar você. A igreja não pode curar você. A igreja não pode fazer milagre. Tudo isso é obra de Deus. Para que essa igreja existe? A igreja existe para que nós sejamos fortalecidos, para que nós sejamos animados, para que nós sejamos sustentados uns com os outros. Agora, se você congrega, você é animado, e quem não congrega? O que é? Perde o ânimo. Você não está vindo no culto por quê? Estou desanimado. Você está desanimado porque não vem no culto, você não vem no culto porque está desanimado, e o negócio vira uma bola de neve, e por fim você está longe. Por fim você perde essa conexão, você perde, e eu quero dizer para você, meu irmão, que você não foi criado para viver essa jornada sozinho. Deus nos fez para comunhão, para comunidade. Você foi projetado para estar conectado uns com os outros, é como a sequoia plantada no jardim de Deus.
aonde nós juntos congregamos para nos fortalecer, para nos animar, para nos dar força, para nos apoiarmos, para nos estabilizarmos. Agora, o valor dessa conexão, dessa unidade, ele é um valor espiritual. Há um texto na Bíblia, eu não vou trazer contexto, porque ele tem um contexto mais amplo, mas eu quero só mostrar para você como que é diferente essa questão dessa matemática espiritual da nossa matemática da exatidão, né? Deuteronômio 32:30 diz assim: como poderia um só homem perseguir 1000, ou 2 porem em fuga 10.000, né? Colocarem em fuga 10.000. Pensa comigo, se um só homem persegue 1000, quantos que 2 homens deviam perseguir? 2.000. O texto fala que persegue quanto? 10.000. O que está mostrando aqui? Está mostrando aqui que quando 2 se unem, a multiplicação do poder é exponencial, não é natural. Nós ensinamos isso para os casais. Nós ensinamos para os casais dessa igreja regularmente o poder de orar juntos. Nós ensinamos o valor de orar juntos, nós ensinamos a importância de você orar com o seu cônjuge, porque a Bíblia nos ensina esse poder. Eu e a Verônica temos 33 anos de casado. Há 27 anos atrás alguém ensinou para nós, o casal precisa orar junto todo dia. Tem 27 anos que nós oramos juntos todos os dias. Na última sexta-feira à noite, a Verônica viajou para pregar fora, passou o dia de ontem fora, a manhã de hoje fora, chegou agora à tarde. Na manhã de ontem, 7 horas da manhã, mandei uma mensagem para ela: amor, está acordada? Tá. Chamei de vídeo, oramos juntos. Na manhã de hoje, ela me chamou: amor, está acordado? Já está. Fizemos o devocional juntos, oramos juntos por vídeo, porque ela não estava aqui. Mas todos os dias nós oramos juntos. Por quê? Porque existe um poder liberado quando 2 se unem para orar juntos. Isso chama poder da unidade, poder do acordo. Quero dar um exemplo simples. Você está orando pela sua casa própria. Você ora pela sua casa própria, marido, e a sua esposa ora pelo apartamento próprio. O que está faltando aqui? Alinhar a oração, alinhar a intenção, alinhar o pedido. Eu sei que é um exemplo simples, simplório talvez, mas é para você entender que às vezes vocês estão pedindo coisas diferentes. Vocês estão clamando, vocês estão buscando coisas diferentes. Pastor, mas por que não pode ser assim? Primeiro, que vocês não estão competindo, vocês estão andando em união, em unidade. Não é quem Deus vai responder. A segunda coisa é porque você, quando se une com o seu cônjuge, em unidade, para orar ao Senhor, o céu se move, porque a palavra de Deus diz para nós em Mateus 18:19 o seguinte: em verdade lhe digo que tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Vamos dar uma pausa aqui. Aqui, ó, vamos dar um exemplo aqui. Está vendo essas placas aqui? Elas estão ligadas com um LED aqui atrás. Aqui tem um interruptor. Né? Aqui é a terra, o interruptor. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: aonde que está o poder de ligar e desligar? Na terra ou no céu? No céu? O interruptor está na terra ou está no céu? Então, que você ligar na terra e que você desligar na terra, aonde que está o poder de ligar ou desligar? Fala assim: está com você. Fala com a pessoa que está do lado: está com você. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Parece que a gente fala assim: Deus, só resolve aí, mas o que está faltando? O texto continua dizendo assim: em verdade também lhes digo que, leiam comigo, se 2 de vocês, assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês que está no céu. Pois onde 2 ou 3 em meu nome, se 2 de vocês concordarem em qualquer assunto,
Irmãos, a gente não congrega à toa, não. A gente não congrega porque nós queremos ouvir ou cantar belas canções. A gente não congrega para ter um tempo sem as crianças, que o povo lá embaixo vai cuidar dos meninos, não. A gente não congrega porque a gente quer vestir a roupa nova que a gente comprou, não, meu irmão. Não é isso, não. A gente congrega porque existe poder liberado. Poder liberado. Existe propósito, existe razão, existe foco, existe um coração liberado quando existe unidade. Mas esse poder, meu irmão, pode ser usado para o bem, mas pode ser usado para o mal. O poder da unidade, ele está liberado. Agora, se você vai usar para o bem ou se você vai usar para o mal, né? Nós vemos que existe um crime, que é o crime de quadrilha. Formação de quadrilha, é o que é isso? É quando pessoas se unem para planejar algo. Existe uma predisposição de fazer o mal. Você vê em Babel, a história em Gênesis 11, versículos 1, 4 a 9, versículo 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, diz: no mundo todo havia apenas uma língua, um só idioma. Depois disseram: venham, vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, o nosso nome ficará famoso e não seremos espalhados por toda a terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. E o Senhor disse: se como um só povo que fala a mesma língua começaram a fazer isso, nada do que planejem fazer será impossível para eles. Venham, desçamos, confundamos a língua que eles falam, para que não entendam mais o que dizem uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou dali para toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. O que estava acontecendo em Babel? Eles estavam edificando uma torre com um propósito mau. Eles queriam ser mais famosos do que Deus. Eles queriam, mais uma vez, o coração contaminado pelo egocentrismo. E eles queriam essa obra para exaltação própria. E aí Deus fala assim: que é isso? O que está acontecendo ali? Vou acabar com isso. Mandou um relâmpago e destruiu a torre. Foi assim que ele fez? Mandou um terremoto que arrebentou a cidade. Foi isso que ele fez? O que ele fez? Quebrou a unidade. Ele quebrou a unidade. Ele rompeu com a unidade, porque existe um poder na unidade. Veja o que o versículo falou aqui para nós no versículo 6. Se como um só corpo que falam se como um só povo que fala a mesma língua começarem a fazer isso, nada do que planejem fazer será impossível para eles. Ou seja, quando tem unidade, nada do que você planeja é impossível. Irmãos, como igreja, nós precisamos clamar pela unidade. Não foi à toa que Jesus fez essa oração: Pai, que eles sejam um contigo, e que eles sejam um entre eles, assim como eu sou um contigo. A oração de Jesus pela unidade é porque existe um poder liberado sobre a unidade. E nós aprendemos isso quando ele fala: se todos estiverem falando a mesma língua. E aqui, irmãos, eu quero que você perceba que esse falar a mesma língua de Babel era literal. Todos no mundo havia apenas um idioma. Mas aqui nós podemos trazer isso para o nosso contexto figurado, que é: nós precisamos falar a mesma língua uns dos outros. Não, pastor, mas nós já falamos. Não, às vezes não. Inclusive tem um livro que fala sobre isso, As 5 Linguagens do Amor, que fala justamente quando você não se entende como casal, ou como pai e filho. Nós precisamos entender a importância de falarmos a mesma língua, de querermos a mesma coisa. A importância de buscarmos o mesmo propósito, o mesmo coração. Deixa eu dar um outro exemplo, esse é um pouco chato, mas durante muito tempo eu lutei na minha casa com a questão de sobrepeso.
E quando eu entrava num tratamento para emagrecer, era uma questão complicada, porque se eu tenho mais 2 irmãos, os 2 podem comer que não engorda, é um problema, né, irmãos? É sempre assim. Eles precisavam da dieta? Só eu precisava da dieta. Mas era muito difícil fazer uma dieta numa casa que só você está de dieta. O que está faltando? Unidade. Vocês estão entendendo isso? É um exemplo simples, mas é para que você entenda que nós precisamos, como família, construirmos uma unidade, o mesmo tipo de atmosfera, de ambiente, de coração. Para que os nossos objetivos sejam levados a cabo, sejam atendidos. E é isso que o nosso Deus nos ensina. Agora, Babel foi dizimada com a quebra da unidade. E 2.230 anos se passaram. E chega esse momento do texto que nós lemos em Atos 2. E Atos 2, versículos 2 a 6 diz: de repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Havia em Jerusalém judeus piedosos, que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. 2.230 anos separando 2 episódios. Uma unidade construída para o mal foi quebrada. E um só idioma se tornou vários. Agora no Pentecostes, vários idiomas reunidos para a proclamação do Evangelho. E o texto diz que todos ouviam no seu próprio idioma, num só. Veja o que está escrito. E cada um ouvia falar no seu próprio idioma. Houve um restaurar daquilo que havia sido quebrado em Babel. Aquilo que se rompeu para a quebra do mal, agora se reúne, se reconecta para a edificação da presença manifesta do Senhor no meio do povo. Sabe, meu irmão, eu quero que você entenda uma coisa. Não pense que o cansaço está atrapalhando você de congregar. Não pense que o desânimo é que está convencendo você a faltar nos cultos. Não pense que é a falta de interesse que está fazendo com que você fique desanimado. Não pense que é a distância, a falta de dinheiro que está tirando você da sua célula, da sua comunhão com a igreja. É o diabo que está criando uma armadilha para roubar você e o seu milagre. É o diabo que quer parar você. É Satanás que está querendo impedir que você usufrua dos planos de Deus para a sua vida, tirando você da comunhão. Se alguém marcar um aniversário, segunda-feira, 15h, na hora do seu trabalho, seu patrão, seu chefe marcou uma reunião com você 15h, o que você fala para o seu chefe? Olha, não vou poder ir na reunião, não. Tem aniversário do meu sobrinho, considera ele demais. É assim que você faz? Não. Você vai aonde? No seu trabalho. Se alguém marcar um futebol com você, uma trilha, se alguém marcar uma caminhada, no dia que você tem que fazer uma prova do seu concurso que você preparou tanto,
ou aquela última prova do ano que define se você vai passar ou não, o que você faz? Você vai para o futebol? Você vai para a trilha? Hein? Não. Se alguém marcar um churrasco, no mesmo horário que você conseguiu marcar aquele exame, que tem 2, 3 meses que você está esperando sair, você vai no churrasco ou vai fazer o exame que você precisa para cuidar da sua saúde? Agora, quando aparece qualquer coisa no dia do seu culto, quando aparece qualquer coisa no dia da sua comunhão com a célula, não posso não. Vou faltar hoje, porque meu sobrinho considera demais. Os 380 talvez tivessem ido no aniversário. Sabe, esse entendimento de que Cristo vive em nós, e que Cristo habita em nós, que eu sou o corpo de Cristo, é um dos maiores presentes que a graça nos libera. Mas nós temos a capacidade de pegar uma bênção como essa e transformar numa justificativa para achar que nós não precisamos da igreja, porque Cristo habita em nós e está bom demais. Que nós não precisamos congregar, porque a presença de Cristo em nós nos basta. Mas vejam o que está escrito em Efésios 4, 3-6 e Colossenses 3:11. Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E há somente um Deus, um Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Agora veja o que está escrito em Colossenses 3:11. Cristo, leiam comigo, Cristo é tudo. Cristo é tudo. Você pode repetir mais uma vez? Cristo é tudo em todos. Cristo não é tudo em você. Como assim, pastor? Esse texto é tão direto que a gente pode apoiar em outros textos. A palavra de Deus diz que nós somos o corpo, um é uma parte do corpo e outro é a outra parte do corpo. Um tem uma função no corpo, outro... Vocês estão entendendo que você não é todas as partes? A palavra de Deus também diz que nós somos como galhos. Você não é a árvore. Você precisa estar conectado, como ramos estão conectados. No tronco, no cerne. Eu quero que você entenda, meu irmão, que Cristo se manifesta plenamente a partir da sua igreja. Porque Cristo é tudo em todos. Talvez esteja faltando tão pouco para você experimentar o milagre que Deus tem para liberar sobre a sua vida. Talvez esteja faltando a percepção de que você precisa estar em unidade com o corpo, em comunhão com o corpo. Você precisa parar de reclamar do corpo. Você precisa começar a agradecer pelo corpo que Deus conectou você, pelos irmãos que andam com você, pela célula que você reúne, pela igreja que você congrega. Você precisa dizer para as pessoas que não congregam: eu não posso, porque eu tenho um compromisso com a minha igreja, que é o corpo de Cristo. E o milagre, irmãos, hoje essa adoração aqui. Que coisa incrível nós vivemos aqui nessa noite. Eu tenho certeza que pessoas foram curadas aqui nessa noite. Eu tenho certeza que corações foram consolados aqui nessa noite, né, Sirlei? Eu tenho certeza que famílias foram restauradas,
porque o milagre se apresenta quando o Senhor é exaltado.